Quem te escreve é Cláudia. Sou estudante de psicologia e não falta muito para eu me formar. No entanto, ao longo da minha graduação vivi muitas dificuldades. E não apenas acadêmicas, mas também pessoais, com pessoas que de todo o coração eu preferiria nunca ter conhecido. Tudo começou no primeiro semestre da faculdade, quando eu tinha 19 anos. Tive que me mudar da minha cidade natal para uma residência estudantil que ficava a uns 10 minutos da universidade. Eu era bastante ingênua naquela época e, por não ter amigos na cidade nem minha família por perto, me sentia um pouco sozinha e estava aberta a conversar com qualquer pessoa que se aproximasse de mim. Além disso, eu gosto de ler e escrever, e por isso passava bastante tempo na biblioteca. Não tanto procurando material de estudo, mas explorando sessões menos visitadas. Sempre fui fã do oculto, das histórias de terror e de tudo que tivesse algum aspecto paranormal. Por isso, quando descobri que na seção de história havia alguns livros sobre bruxaria, feitiçaria e lendas do nosso país, soube que tinha encontrado o meu lugar. O que eu não esperava era que ali encontraria algo mais do que livros. Encontraria uma suposta amiga, a quem chamarei de Maria. Começamos a conversar em um dia em que nos encontramos na mesma sessão. Ela me viu pegando um livro sobre a história das bruxas na América Latina e me perguntou se eu era praticante. Neguei com a cabeça e, antes que percebesse, já estávamos conversando sobre o assunto fora da biblioteca, enquanto tomávamos um café preto. Logo descobri que Maria, diferente de mim, dizia estar aprendendo o que ela chamava de os caminhos. Mas ela não deu muitos detalhes a respeito. Eu levei aquilo mais como curiosidade acadêmica, já que, para ser sincera, não acreditava muito. Parecia o tipo de garota que, sem querer ofender, gostava de chamar um pouco de atenção. No entanto, ela sabia bastante sobre o tema, então, quando pediu meu número para continuarmos conversando, aceitei. Com o passar das semanas, nossos encontros casuais na biblioteca e nossas conversas sobre o sobrenatural se tornaram cada vez mais frequentes. Até que, de repente, eu me vi falando com ela todos os dias, fosse pessoalmente ou por mensagens de WhatsApp. Maria, sem explicar muito sobre o tipo de magia que praticava, se dizia uma especialista, desmerecendo todos os outros tipos de feitiços e crenças diferentes das dela. Dizia que as Wiccas, os xamãs e várias outras religiões eram apenas fantasia. Eu não concordava, mas também não a contrariava, apenas ouvia. Até que um dia, sem nenhuma provocação da minha parte, ela me disse exatamente estas palavras: "Sei que você não acredita em mim, mas se quiser provas de que o que eu digo é verdade, deveria vir comigo conhecer minha mestra. Quem sabe ela veja potencial em você também, embora duvide." Sinceramente, não acho que tenha dado a ela motivo para pensar que eu duvidava, embora fosse verdade. Mesmo assim, aquele convite foi difícil de resistir. Achei que seria interessante conhecê-la, e a minha inocência não me permitiu perceber que estava me metendo em algo perigoso. Combinamos de nos encontrar num sábado à tarde em um ponto da cidade, para pegar um ônibus até as redondezas e de lá um táxi até a casa da mestra dela. Compareci ao encontro, e durante todo o trajeto Maria não disse uma palavra. Estava mais fria que o normal, muito calada e até um pouco nervosa. Quando pegamos o táxi, perguntei o que havia de errado. Ela não respondeu, apenas deu o endereço ao motorista. Foi aí que surgiu a primeira bandeira vermelha. O taxista, um homem de cabelos brancos e olhar sereno, disse imediatamente que para lá ele não ia. Descemos do carro e Maria me garantiu que aquilo era normal, que conseguiríamos outro motorista. De fato, o próximo taxista, mais jovem e despreocupado, aceitou nos levar. O caminho seguiu por uma estrada de terra e, ao final de uma colina, vimos uma cabana quase caindo. O sol já começava a se pôr e eu me arrependi com todas as minhas forças de ter ido. Enquanto descia do carro, implorei ao motorista que me desse o número dele caso precisasse que voltasse para me buscar.
Ele olhou o lugar de relance e só com o olhar me disse algo como: "Amiga, no que você se meteu?" Então anotou o número e disse que trabalhava só até às 8 da noite, depois disso não mais. Aconselhou-me a fazer o que tivesse que fazer e ir embora logo, ou melhor ainda, entrar no carro de novo e sair dali. Mas não tive chance. Eu estava prestes a explicar que não tinha nenhum negócio naquele lugar quando Maria me chamou. Mal querendo, avancei até a porta e entrei com ela. Por dentro, a casa estava tão deteriorada quanto por fora. Qualquer sentimento de incredulidade desapareceu no mesmo instante, substituído por um arrepio que me percorreu por inteira. Foi como entrar num congelador. Algo dentro de mim gritava que aquele lugar era perigoso. Tive que me controlar para não sair correndo. Senti todos os músculos travarem, como se tivesse levado um choque. Mal conseguia ouvir o que Maria dizia e, para ser sincera, também não me importava. Só queria ir embora. O chão estava sujo e, embora a casa parecesse organizada, sombras estranhas se projetavam nas paredes. O ar era esquisito, quase irrespirável, como se estivesse cheio de fumaça. De repente, uma voz rouca chamou por Maria. "Quem te acompanha?" Não soava nada amigável. De uma das portas do fundo saiu uma mulher encurvada, muito velha, vestindo uma bata branca e apoiada em um pedaço de pau. O olhar dela me petrificou. Só uma vez na vida, quando fui assaltada à mão armada, senti tanto medo quanto naquele momento. Era o olhar de alguém a quem não importa causar dor. "É a amiga de quem te falei, vovó", disse Maria. Foi isso até que de repente a velha lhe deu uma pancada no joelho com a madeira. Fiquei imóvel. "Eu te disse para nunca trazer ninguém aqui." Estava prestes a ter um ataque de pânico, mas pensei em dizer que se fosse incômodo eu iria embora. Mas Maria se adiantou, tentando se justificar. "É que ela quer saber mais sobre a bruxaria." Aquela mulher horrível ficou imóvel por um instante e então me olhou diretamente. Pensei que fosse desmaiar quando ela disse com sarcasmo: "Ah, é? E para quê? Quer aprender comigo? Pois não vai sair de graça." Nesse momento agarrou meu pulso e apertou com uma força que não parecia humana para alguém daquela idade e fraqueza aparente. Arrastou-me até um móvel velho e me fez sentar. Eu não tinha fôlego para falar, mas podia ouvir tudo. Vozes e sussurros vinham dos outros cômodos, me fazendo olhar para os lados e por breves momentos senti toques nos ombros e nos braços. Tentei me convencer de que era imaginação, fixando o olhar na porta por onde a velha havia saído. Quando ela voltou, olhei involuntariamente para dentro do quarto iluminado por velas vermelhas. A mulher percebeu e sorriu, cínica. "O quê? Quer ver o que tem lá dentro?" Neguei com a cabeça rapidamente enquanto olhava em seus olhos. Ouvi Maria chorando baixinho, acariciando o joelho. Usava saia e pude ver de relance que a região estava toda inchada. A velha me assegurou que eu não tinha com o que me preocupar e perguntou se eu queria café. Nem esperou resposta. Foi até a cozinha e ouviu o som de um fogareiro sendo aceso. Os sussurros ficaram mais fortes, embora fosse evidente que só nós três estávamos ali. Olhei para Maria suplicando ajuda, mas ela me ignorou e sentou numa tripeça do outro lado da sala. Eu precisava sair dali. Disfarçadamente tirei o celular e mandei uma mensagem ao taxista. Supliquei que voltasse e buzinasse 3 vezes quando chegasse para eu saber. Achei que ele recusaria, mas respondeu apenas: "Ok." Era minha única esperança de escapar. Pouco depois, sem se virar, a velha perguntou: "Já vai embora?" Não respondi e ela não insistiu. Aquela mulher era uma bruxa, e uma bruxa muito má. Eu não percebi isso só por causa do ambiente, mas porque havia algo nela e naquela casa que simplesmente não era normal. 2 ou 3 minutos depois, ela voltou com 2 xícaras pequenas.
Me entregou uma e eu mal consegui sussurrar um obrigada antes de olhar o conteúdo. Que eu saiba, café é preto, mas aquele líquido borbulhante espesso como piche não parecia café. E então, Cláudia, o que você quer saber? Quer saber sobre o meu trabalho ou quer algo mais? Tentei responder, mas só consegui balbuciar palavras antes de morder a língua e abaixar o olhar. Ela parecia se divertir com aquilo, e então perguntou se eu não queria o café. Reuni forças para falar, e então um sussurro vindo do quarto à minha frente murmurou: mentira. Logo em seguida, o som de uma buzina me fez saltar da cadeira. Coloquei o copo sobre a mesa e me desculpei, dizendo que precisava ir antes de correr até a porta. Mas antes que pudesse abri-la, senti uma mão quente como ferro agarrar meu pulso novamente. Era a velha. Com olhos penetrantes, ela disse: não continue procurando o que não se perdeu. Essas palavras me seguirão pelo resto da vida. Balancei a cabeça à beira do choro e saí correndo dali. Praticamente pulei dentro do carro e implorei ao taxista que fosse embora o mais rápido possível. Já era noite e a estrada só tinha a luz dos faróis. Durante todo o caminho, via sombras ao redor e tentava, entre lágrimas, explicar o que havia acontecido, mas ele mal conseguia entender. Só me dizia que eu tinha me metido com gente muito ruim e que o melhor era me afastar daquela moça com quem eu tinha ido. Quando cheguei à residência estudantil, havia várias chamadas perdidas da Maria, mas não atendi nenhuma. Fui direto dormir, ou tentar dormir. Passei a noite tendo pesadelos horríveis com pessoas caminhando pelo meu quarto e sussurrando coisas que eu não conseguia entender. Tive que dormir com as luzes acesas, pois acordei várias vezes vendo sombras na escuridão. Na manhã seguinte, acordei exausta. Ainda bem que era domingo e pude descansar. Ao lavar o rosto, percebi a enorme marca vermelha que a mão daquela velha havia deixado no meu pulso. E pensar que era uma senhora tão idosa. Como ela tinha uma força como aquela? Ao longo do dia, recebi várias mensagens da Maria, mas não li nenhuma. Bloqueei seu número imediatamente e não atendi mais suas ligações. Os pesadelos se repetiram por várias noites, mas com o tempo foram desaparecendo. Felizmente, nunca mais falei com Maria. O último encontro foi de longe, quando a vi na universidade mancando. Depois disso, nunca mais soube dela e aprendi minha lição. Nunca se meta no que você não entende e nunca busque o que não se perdeu. Meu relato vou dividir em duas partes. Uma é a que me lembro completamente, que em comparação com o que meus pais contaram, é pouca coisa. Tudo aconteceu quando nos mudamos para San Juan del Rio, em Querétaro, para uma casa que meus pais alugaram no final dos anos 90 no México. Eles não quiseram comprar nada por lá porque ficaríamos apenas alguns meses. Por causa do trabalho do meu pai, conseguiam casas a preços muito acessíveis, já que vivíamos mudando com frequência. Por sorte, isso durou apenas alguns anos. A casa para onde fomos ficava no bairro Concepción. Era um lugar bonito, pois naquela época ainda havia muitos terrenos onde não tinham começado a construir. Nossa casa tinha apenas 2 anos, era grande e, segundo meu pai, era um ótimo negócio. Para uma casa comprida, com muito quintal e 2 andares, o aluguel era praticamente de graça. Isso principalmente porque era através da empresa que oferecia esses preços. Lembro que naquela época meu irmão devia ter uns 8 anos e eu uns 6. Brincávamos muito com umas figurinhas da Coca-Cola que mediam uns 3 centímetros no máximo. A gente colocava as figuras encostadas nas paredes do quintal e com a mão as jogava tentando derrubar umas com as outras. Numa dessas tardes em que fazíamos isso no quintal,
Enquanto eu arrumava as figuras, meu irmão me disse que tinha encontrado algo. O quintal dessa casa era em sua maior parte de terra, e ele estava lá no fundo, numa parte que era meio afundada. Meus pais nos diziam para não chegar muito perto dali, porque parecia que a terra estava meio solta e que se pisássemos errado poderíamos cair. Não era exatamente um buraco, apenas um pedaço mais rebaixado. Meu irmão voltou com umas pedrinhas muito parecidas em tamanho e formato com as figurinhas com que brincávamos. Só que eram da cor da terra. Ele disse que poderíamos usá-las para jogar e não gastar tanto nossas figurinhas. Então começamos a fazer isso. Lembro que tinham uma forma muito peculiar, todas parecidas, algumas só um pouco mais compridas que as outras, e ficamos brincando com elas por vários dias. Quando entramos em casa naquela tarde, lavamos as pedrinhas porque ele as tinha encontrado enterradas lá no fundo. Mas mesmo lavando, continuavam com aquela cor de terra. Acho que foi na semana seguinte que aconteceu o que me marcou. Meu irmão e eu dormíamos no mesmo quarto. Uma noite eu estava dormindo quando senti algo me acertar no rosto. Acordei e depois de sentir aquilo, como se tivessem me jogado alguma coisa, toquei o rosto e procurei com a mão na cama o que poderia ter caído perto de mim. Encontrei ao passar a mão pela superfície do colchão uma dessas pedrinhas. Achei que fosse meu irmão. Estava prestes a dizer para ele parar de jogar aquilo, achando que estava de pé, embora estivesse tudo escuro. Mas ele falou antes de mim e ouvi sua voz da cama dele. Por que está jogando isso em mim? Sentei na cama, olhei para ele e fiquei ali com a pedrinha na mão. A deixei num móvel que havia entre as camas e voltei a dormir. A partir daquela noite, começou a ser estranho acordar com essas pedrinhas e nossas figurinhas em cima da cama. De manhã, quando nos chamavam para ir à escola, meu irmão me perguntava se eu tinha colocado as figurinhas na cama dele. Mas não era eu. Nenhum de nós dois era sonâmbulo. Essas figuras e as pedrinhas a gente guardava numa caixinha de metal, dentro de uma gaveta onde ficavam nossos brinquedos. E éramos nós dois que acordávamos com as pedrinhas e figurinhas espalhadas pela cama. Aliás, esqueci de mencionar. As pedrinhas que encontramos eram 6 no total. Não sabíamos o que estava acontecendo, mas seguimos a vida. O tempo passou, os anos se foram, e nos mudamos daquela casa. Do que me lembro antes de irmos embora, é que essas pedrinhas desapareceram. Achamos que se perderam na mudança. E tudo bem, vida que segue. Crescemos, até que nossos pais nos contaram algo que mudou completamente a lembrança que tínhamos daquela casa e daquilo com que brincávamos quando éramos crianças. Eles disseram: quando vocês eram pequenos, lembram da casa de San Juan del Rio? Pois bem, desde que chegamos lá, o dono da casa nos avisou para nunca mexermos muito no quintal. Disse que tinham tido problemas com o sistema de encanamento e que por isso o fundo do terreno era instável. Algumas semanas depois cheguei em casa do trabalho e vocês estavam na escola. Sua mãe me recebeu na porta, o que achei estranho. Entrei, ela me levou até a cozinha e me mostrou algo esquisito em cima de um guardanapo. Era como uma pedra estranha. Ela me disse: lembra, amor, que eu estava cozinhando e quando voltei do banheiro, alguém tinha deixado isso dentro de um copo onde eu tinha servido suco? Se não foi ninguém daqui, de onde teria saído isso? Ela tirou o objeto, olhou e me mostrou. Não sabíamos o que era, então guardamos para ver depois. No dia seguinte de manhã, acordei com o despertador, me estiquei e notei que a cortina grande do nosso quarto estava se mexendo com o vento. E eu vi claramente um menino em pé atrás da cortina, olhando para mim e para sua mãe. Quando a cortina voltou ao lugar, ele desapareceu. Levantei, corri até a janela, mas já não havia ninguém. Todas as janelas tinham grade
e era o segundo andar, então ninguém podia entrar ou sair. Achei que tivesse imaginado, ainda meio dormindo, e não contei nada à sua mãe. Naquela tarde, ao voltar do trabalho, vocês estavam dormindo e sua mãe me contou que, enquanto fazia o jantar, ouviu passos na sala. Estranhou porque vocês tinham acabado de deitar para a soneca e normalmente os acordávamos meia hora depois. Ela foi até a sala e viu um menino agachado. Pelo ângulo do sofá, só dava para ver o rosto, um rosto que ela não reconhecia. Disse que parecia ter uns 4 anos, a cabeça totalmente raspada e a pele acinzentada. Assustada, deu a volta pela sala, mas não viu ninguém. Então achou que tinha se confundido. Naquela mesma noite acordei sentindo algo tocar meu braço. Pensei que fosse sua mãe, mas a sensação era como se algo áspero e duro me empurrasse, tentando me levantar. Olhei, mas não havia ninguém. Só que percebi que estava segurando algo na mão. Quando abri, eram 3 pedrinhas, iguais àquela que sua mãe tinha encontrado no copo. Todas do mesmo formato, mas algumas um pouco mais compridas. Retangulares, finas, pequenas e com as pontas arredondadas. Como vi sua mãe dormindo e a porta fechada, não fiz nada. Deixei as pedrinhas na mesinha e decidi ver o que faria no dia seguinte. De manhã, quando acordei, ouvi risadas na sala. Juro que parecia uma criança correndo e brincando. Fui me aproximando, mas percebi que a risada não era de vocês. Soava como se alguém corresse até a cozinha e voltasse. Vocês nunca se levantavam antes da gente, muito menos para correr pela casa. Quando cheguei ao corredor que dava na cozinha, vi uma mão muito pequena e nunca contei isso antes para não assustar vocês. Era uma mão só de osso, sem pele, segurando a beirada da parede. Em seguida desapareceu. Continuei ouvindo passos, mas não corri, embora tivesse vontade. Fui até o quarto e vi vocês 2 dormindo profundamente. Voltei para o quarto sem saber o que fazer. Mais tarde contei tudo à sua mãe, e ela me disse que também não queria me contar, mas na noite anterior tinha sonhado com um menino. Metade do corpo era só esqueleto, que se parecia muito com aquele que ela viu na sala. Ela disse que o sonho se repetia. Via o menino na sala, saindo para o quintal, na cozinha e no corredor. Sempre um menino com metade do corpo esquelético. Naquele mesmo dia, seu tio nos visitou. Contamos tudo, e sua mãe mostrou a pedra que tinha encontrado. Era o único objeto que associávamos ao começo de tudo. Seu tio, que vocês sabem, é médico e morava por perto. Pegou a pedrinha. As que eu tinha deixado na mesinha haviam sumido. Ele olhou e disse que não era uma pedra, e sim um osso. Disse que era parte dos dedos, aquelas que unem as seções. Falanges foi o termo que usou. E pelo tamanho pertenciam a uma criança. Vocês estavam em casa nesse momento, cumprimentaram o tio. E quando ele tentou esconder de vocês, viram e disseram que tinham encontrado coisas iguais no quintal. Não sabíamos que vocês tinham algo assim. Foram buscar a caixinha de brinquedos e mostraram várias. Seu tio olhou para nós sem dizer nada na frente de vocês, mas quando foram brincar no quarto, ele pegou cada uma e as colocou em ordem. Sim, eram dedos de uma criança. Não ficamos muito tempo mais naquela casa. Naquele dia mesmo, descobrimos que havia mais ossos no quintal. Eram o que vocês chamavam de pedrinhas, e segundo seu tio, provavelmente havia ali o corpo inteiro de uma criança. Liguei para o meu amigo da empresa que cuidava dos contratos e contei que havia um corpo de criança enterrado no quintal. Ele avisou as autoridades e fomos para a casa do seu tio, que morava a uns 20 minutos dali. Soube depois que a polícia foi até lá e retirou os restos. Disso temos certeza, já do dono da casa. Nunca soubemos mais nada. Mas foi por causa daquilo que vocês encontraram no quintal que tudo começou a acontecer. Porque antes de sua mãe encontrar aquele ossinho no copo,
Estava tudo tranquilo. Talvez tenha sido aquilo que despertou o que veio depois. Não sabemos em que condições aquele pequeno deixou este mundo. Bom, esse é o relato que tenho para vocês. Obrigado pela atenção. Me chamo Manuel e trabalho na roça desde que alcancei o cabo da enxada. Aprendi a ler a terra como outros leem o relógio. Com o tempo a gente acha que nada mais surpreende, mas de vez em quando chega uma temporada que foge da regra. E aquela fugiu desde o começo. Primeiro perdemos a plantação de milho do seu Celso, depois a da Dona Teresa e logo a do Salgado. Não houve geada, não caiu granizo, e nenhum fungo apareceu nas folhas. As plantas simplesmente pararam de crescer como se alguém tivesse fechado uma chave que nós não vemos. Todos repetíamos o de sempre. É má fase, tem que aguentar. Mas ao andar pelos limites da terra comecei a notar algo estranho. Havia pequenos círculos de terra mais fofa, bem perto das beiradas. Era o suficiente para enterrar algo do tamanho de um frasco. Essas diferenças só vê quem passou a vida com a pá na mão. Não disse nada. Guardei a informação e segui. Contam que há décadas vivia aqui uma mulher que ajudava em partos. Fazia emplastros e rezas de limpeza. Eu não a conheci, pois mal cheguei a tempo de ver meu avô. Mas ele se lembrava do incêndio no terreno dela. Diziam que a acusaram de bruxaria, pois alguém não gostou de ver uma mulher com mais gente agradecida do que o médico. Foi por religião, ciúmes ou inveja. O certo é que sua terra queimou e desde então chamam aquele pedaço de a Parcela Preta. Vista do morro parece igual às outras, mas os velhos ainda apontam no ar como se vissem a cerca que já não existe. Dizem. Aqui começava, aqui terminava. Para mim, essa história nunca teve importância. Era só um ponto de referência quando se falava de irrigação ou de onde podia passar um caminhão. Mas conforme as terras iam se perdendo, o mapa mental me deixava dentro do antigo terreno daquela mulher. Não exatamente, mas dentro. Pensei que era coincidência e tentei esquecer, mas não consegui, pois Mateu, com quem costumo trabalhar, me disse para não procurar pelo em ovo. Continuei trabalhando, mas parei de pisar sem olhar. Uma madrugada fiquei cuidando do motor de irrigação porque era a nossa vez. A noite estava limpa e o barulho da água ajudava a não pensar. Então ouvi passos na beira do canal. Não eram bichos. Vi uma mulher descer com um balde branco, agachar-se bem onde no dia seguinte a terra amanheceria fofa. Não a segui, pois no interior isso não se faz. De manhã, naquele ponto, encontrei 2 varinhas de arruda cruzadas, amarradas com um fio de cabelo claro. Guardei no bolso e aí cometi meu primeiro erro. Não por acreditar em maldições, mas por entender tarde que quem deixa um sinal diz, estive aqui, e quem o leva diz, eu vi. No mesmo dia, notei que as pessoas me cumprimentavam com uma gentileza diferente, daquelas que são mais aviso do que cortesia. Não soube quem me olhava, nem quis saber. Na manhã seguinte apareceu um prato de esmalte na porta da casa da minha mãe, que continha leite com sangue num saquinho. Óbvio que joguei fora. Lavei tudo e pedi à vizinha que não comentasse. Ela fechou a porta com a calma de quem sabe viver esse tipo de coisa. Fui ver o seu Celso para cobrar uma conta e o encontrei sentado à sombra, olhando o terreno. Disse que vendeu metade e ficaria com o resto por orgulho. Com isso pago o que devo e compro um fogão para minha filha, comentou. Não havia o que dizer. Há cansaços que não se explicam, só aceitamos. A Dona Teresa passou pelo mesmo poucos dias depois. Vieram 2 homens de camisa enfiada na calça, papéis e assinaram tudo.
E na manhã seguinte apareceu cerca nova onde ontem havia limite velho. O desenho começava a se formar sem barulho. Não falo de fantasmas, e sim de um método. Acompanhei uma senhora ao cemitério antigo para limpar o túmulo da mãe. Nas cruzes pequenas vi a terra remexida com cuidado. Não destruída, só o buraco exato para caber algo do qual falei anteriormente. Na saída, um rapaz de moto nos observava sem pressa. Usava jaqueta fechada apesar do calor e tinha uma faixa manchada na mão esquerda. Não disse nada. Nem eu. Esse tipo de silêncio se entende sem dicionário. As ofertas continuaram. Um engenheiro com promessas de progresso. Um sobrinho voltando com dinheiro e um corretor repetindo que tudo seria em regra. No assentamento diziam o de sempre. A terra é de quem a trabalha e se quiser vender, é problema dele. Na prática, significa que cada um se vira como pode e quem tem dinheiro decide o acordo. Subi o morro num domingo com um caderno. Marquei com X os terrenos onde soube de leite com sangue na porta, de sapos cozidos e de frascos com terra e ossos. Uni os pontos. A nova cerca formava um ângulo nítido, e no centro ficava a parcela preta, com seu capim seco como qualquer outro. Na descida, Mateu me alcançou e perguntou o que eu anotava. Disse a verdade. Queria entender até onde isso ia. Ele respondeu que às vezes se vive melhor sabendo menos. Naquela noite, por baixo da minha porta, empurraram um envelope. Dentro tinha uma foto minha tirada de longe e uma folha com um quadrado desenhado à mão e um olho num canto. Não me assustei com isso e continuei o trabalho. Em algumas casas me recebiam como sempre, em outras com uma cortesia que cria distância. A viúva de um primo me pediu para ver uns afundamentos estranhos nos sulcos. Com a pá, tiramos um frasco envolto em saco preto. Terra, 2 dentes de leite e um papel com o nome do filho, escrito por outra mão. Pediu para deixá-lo onde estava e deixei. Não por superstição, mas porque entendi que tirar aquilo à luz, sem apoio, não resolveria nada e podia piorar. Comecei a ver a mulher do chale sentada perto do mercado com feixes de arruda e ervas. Alguns a cumprimentavam, outros desviavam o olhar. Eu passei reto. Não tinha nada a dizer, nem ela para mim. Aos poucos percebi que minha maneira de estar ali também mudava. Eu já não era só o que trabalha onde chamam. Agora era também o que mede cada palavra e cada olhar. Chegaram mais caminhonetes com tubos, vergalhões e arame. Homens que entravam e saíam dos terrenos com cerca. Marcavam com cal e falavam pouco. No assentamento circulavam papéis de endereços e carimbos. Tudo limpo na aparência. Não entendo de empresas, mas sei reconhecer insistência. As perdas continuaram onde convinha. Os sinais foram se movendo como se move uma cerca, e quando o povo já não conseguiu sustentar o sonho, assinou. Um meio-dia, Dona Teresa falou comigo sem rodeios. Aguentei o que pude, mas uma noite sem dormir puxa a outra. A gente não se parte, Manuel, mas se dobra. Melhor vender tudo. Assenti, pois não havia conselho que revertesse isso. Depois vieram por mim, mas de outro jeito. Primeiro Mateu. Se te oferecerem trabalho lá, aceita. Trabalho é trabalho. Depois o capataz foi mais direto. Amanhã, 6 da manhã, parcela preta. Pagamos em dia e não pedimos antecedentes. Quem quiser trabalhar é só aparecer. Não fui, levantei cedo, fiz minhas coisas e atravessei a rua da capela. A mulher do chale estava na esquina com o balde branco e a mão enfaixada. Nos olhamos um segundo e cada um seguiu. Não foi preciso mais. Subi de novo o morro com o caderno. Fiquei olhando o centro do quadro, a parcela preta. Apenas aquela sensação, a de entender que algo se move por baixo antes de aparecer em cima. Na Rua do Moinho, um corretor me alcançou.
Me deu um papel com um nome. Se quiser trabalho sério, procure por seu João. Guardei no bolso. Não liguei e também não joguei fora. Não quis pensar mais, pois às vezes pensar não ajuda. Desde então, toda vez que passo diante da casa da minha mãe, abaixo o olhar para a calçada. Não procuro pratos, e sim reconhecer que levaram nossas terras com bruxaria das braba. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu quando eu era criança, no final dos anos 90. Minha família morava no subúrbio e havia muita floresta por lá. Nos finais de semana, eu costumava explorar algumas trilhas e riachos. Eu não era o garoto mais popular da escola naquela época. Tinha alguns amigos, mas nunca senti que fazia parte de verdade do grupo. Um desses caras era o Breno. Ele era alto, grande, e acho que 1 ano mais velho que o resto de nós. É possível que tivesse repetido de ano, porque também não era o mais esperto. Devia ter uns 15 centímetros a mais que qualquer um de nós, com cabelo castanho e cheio. Era um pouco acima do peso, mas forte. Numa tarde de sexta-feira, no final de outubro, eu estava indo para casa quando Breno veio falar comigo. Ele disse que um dos caras tinha encontrado uma casa abandonada na floresta e que todos iam lá à noite para dar uma olhada. Ele me convidou para ir junto. Fiquei animado por terem me incluído, porque normalmente eu ficava de fora dessas coisas. Tentei parecer calmo e disse que estava dentro. Breno me disse para encontrá-lo às 8 da noite na esquina da Rua Marianos, um ponto próximo da floresta. Depois do jantar, contei para minha mãe que ia sair com alguns amigos, mas não dei mais detalhes. Isso era comum naquela época. Meus pais realmente me deixavam ir para qualquer lugar sem muita informação. Desci a rua me sentindo animado. Levei minha mochila com uma lanterna, um moletom extra e algumas cervejas que eu tinha roubado do meu pai. Cheguei cedo, mas Breno já estava lá me esperando. "Ei, cara, onde estão os outros?" perguntei. "Eles já vêm." "Vamos indo", respondeu ele. Fiquei um pouco confuso, mas segui. Entramos na floresta e logo tudo ficou muito escuro. As árvores bloqueavam todo o luar. Eu não entendia por que não podíamos simplesmente esperar pelos outros. Todos moravam por perto, então não via motivo para tanta pressa. Mesmo assim, eu estava feliz por estar ali e animado para mostrar que era legal por tomar cerveja. Enquanto caminhávamos, eu segurava a lanterna e Breno levava um facão, cortando alguns galhos no caminho. À medida que avançávamos, o ar ficava mais frio, então vesti o moletom que sobrava. Andamos por cerca de meia hora e quase não trocamos uma palavra. Para ser honesto, Breno era provavelmente o cara com quem eu menos tinha afinidade, então parecia estranho ele ter me convidado. Mas todos deveriam estar lá, então achei que isso não importava. Continuamos, mas não havia sinal de nenhuma casa abandonada. Quanto mais entrávamos na floresta, mais desconfortável eu me sentia. Não era só a sensação de estarmos perdidos, o que claramente estávamos. Havia algo estranho naquela situação. Perguntei a Breno quanto faltava e sugeri que talvez devêssemos voltar. Ele ignorou minhas preocupações, insistindo que estávamos perto. Mas à medida que seguíamos, ficou inegável que estávamos andando em círculos. Então chegamos a uma pequena clareira. A trilha ali era fraca, mas havia uma fogueira que parecia ter sido usada recentemente. Perto dela, uma pilha de latas de cerveja vazias e outros tipos de lixo. Breno parou e se virou para mim, mas não disse nada. "Ah, é isso?" murmurei. Ele continuou em silêncio. Já estava escuro como breu, e nossas lanternas eram a única coisa nos separando da escuridão total. Eu comecei a ficar realmente assustado.
Aquela casa abandonada provavelmente nem existia. Depois de um minuto estranho, Breno se virou de repente contra mim. Ele se jogou por cima e me derrubou no chão. Em segundos me imobilizou e encostou o facão na minha garganta. Tudo aconteceu tão rápido que eu mal consegui entender. Lembro de implorar para ele me deixar ir, mas nem lembro as palavras exatas. Num impulso, pensei em desligar minha lanterna e também alcancei a dele, apagando as duas. De repente, tudo ficou completamente escuro. Ele ainda estava em cima de mim, mas naquele breu consegui me contorcer e escapar. Breno respirava pesado, então eu sabia onde ele estava. Não ousei acender a luz até ter certeza de que podia me afastar. Ele me levou até lá para me matar. Não tenho dúvidas disso. Saí andando em uma direção aleatória, na escuridão total. Breno começou a gritar como um animal. Olhei para trás, mas não vi nada. Foi aí que percebi que ele não tinha conseguido encontrar a lanterna depois da briga. Se tivesse, ele teria ligado e vindo atrás de mim. Eu sabia que ele estava preso lá no meio da floresta. Sem luz não havia como encontrar o caminho de volta, então continuei andando no escuro, tentando apenas fugir dele. Com o tempo, os gritos foram ficando cada vez mais distantes. Quando finalmente parei de ouvi-los, me senti seguro o bastante para acender a lanterna. Para minha sorte, eu não estava longe de uma trilha. Consegui me localizar e seguir na direção certa. Demorei mais de 1 hora, mas finalmente voltei para a rua. Eu estava completamente abalado e foi aí que percebi que tinha mijado nas calças. Em vez de ir direto para casa, fui até um parque, bebi um pouco de água e tentei entender o que tinha acabado de acontecer. Enquanto voltava para casa pela calçada, começou a chover. Quando cheguei, já chovia forte e fazia frio. Fiquei aliviado ao entrar. Minha família já parecia estar dormindo e foi bom, porque eu não queria que ninguém me visse daquele jeito. Subi as escadas em silêncio e desabei na cama. Acordei na manhã seguinte com uma dor de cabeça terrível. Parecia um sonho ruim, mas eu sabia que era real. Tinha arranhões nos braços para provar isso. Quando fui ao banheiro, percebi que Breno provavelmente tinha passado a noite toda lá, no meio da chuva e do frio. Eu sabia que ele não tinha achado a lanterna, mas imaginei que talvez tivesse conseguido sair de algum jeito. Eu estava com medo de me meter em encrenca, então não contei nada a ninguém. Simplesmente esperei. Nunca falei sobre o que aconteceu entre nós. Ainda o via por aí, de vez em quando, mas guardei tudo para mim. Não sinto raiva dele. Alguns meses atrás procurei o nome dele no Instagram. Vi que está casado e tem filhos, então espero sinceramente que ele nunca tenha matado ninguém.